Tem muitos que tinham um contrato de 3 anos, outros tinham um contrato de 5 anos com os barões de café. Aqueles que se adaptaram, puderam continuar, eles continuaram lá. E tinha muitos que não podiam continuar. Isso aí fez com que muitos imigrantes voltassem e ficassem para São Paulo. Por volta de 1913, a ocupação das terras pelos imigrantes japoneses aqui na região do Vale do Ribeira foi um diferencial muito grande com relação a outras regiões do estado, como o interior aí da Mogiana e da Paulista. Se deu através de um convênio entre o Sindicato de Tóquio, né, um órgão do governo japonês, e o governo do estado de São Paulo, que fez uma repartição de terras devolutas do estado. Foi um projeto de assentamento de colonos japoneses nessa região. Minha mãe sempre contou que a família ficou sabendo, né, através de propagandas lá no Japão, de que aqui no Brasil haviam terras muito férteis e que era possível ganhar muito dinheiro com a agricultura. Meu pai chegou aqui no Brasil em 1917, em Porto de Santos. Veio com o navio Hakatamaru. Meu avô, Torazo Okamoto, e minha avó, Hisai Okamoto, vieram do Japão casados já em 1919. Diz que papai, a maioria daquele tempo vinha de Caceguine, mas papai, desde novo, ele queria mudar para outro mundo, né? Então, aí mamãe não queria, mas veio. As pessoas vinham aqui, falavam assim, vamos ao Eldorado, vamos ficar ricos e vamos voltar para o Japão. Em 1913 entraram 30 famílias em Jipuvura. A imigração aí na linha Santos-Juquiá começou com a construção da ferrovia, como trabalhadores, né? Então veio formando a vila, né? Anadias, né? Itariri, Toledo, Miracatu, né? Veio formando as vilas e as pessoas começaram a fixar nesses lugares. Depois, com a fundação de KKKK no Japão, em 1917, aí começou a intensificar a imigração aqui em Registro e Setibás. Os que vieram aqui em Registro vieram através da ferrovia Santos-Juquiá. Agora, aqueles que vieram para Jipuvura, como não existia ainda a linha,
vieram por Santos e Iguape, de vapor, e subiram o rio, né? Existia, então, uma repartição em terras de 10 a 15 alqueires para que os colonos japoneses aqui chegassem e desbravassem essa terra, num projeto de desenvolvimento da época. Pelo contrato, exigia que tinha que ter 3 pessoas no membro da família para trabalhar, que pudesse trabalhar, 3 pessoas. Então meu pai era recém-casado e convidou o sobrinho, trouxe como membro da família. Desembarcou em Santos, foi para São Paulo nas casas dos imigrantes, aí voltou para Santos, pegou o trem e veio parar em Registro. Em Registro, então, tinha uma casa de imigração. Então, até localizar onde ficava o lote que ele tinha comprado, então tinha que esperar na casa de imigração. Daí, então, eles, localizados, eles foram lá e eles levaram um susto, né? Desanimou um pouco, porque não tinha nada, praticamente no meio do mato, né? Casa que tinha aqui no Porto, umas 4, 5 casas só, completamente no meio do mato. Depois escolheu o lote, fez um barraco provisório para morar para lá, para começar os trabalhos. Meu pai veio com a intenção de plantar arroz. Então, primeira serviço que eles fizeram foi a roçada, derrubada, queimada. Naquele tempo não tinha esse Ibama, não tinha nada, né? Então derrubava tudo o mato. Meu pai veio do Japão, tinha recurso, tinha um terreno de 7 alqueires, ele derrubou tudo de uma vez. Aqui chegou 10 alqueires, para ele era uma coisa, né, de virar a cabeça de qualquer um. Tinha que pagar. Pagar a terra foi dificuldade, porque para vir do Japão, eles fizeram empréstimo para passagem, né? Depois chegou aqui, comprou o lote, tinha que pagar também. E para plantar, não sabia como é que ia plantar o arroz, porque é sistema completamente diferente, o sistema de plantio de arroz no Japão. Aqui era no morro, terra seca, queimar e plantar. Tinha o arroz, todo mundo plantava arroz, não tinha para quem vender. Aí viu que todo mundo estava plantando arroz e começou a plantar outras variedades. Foi silicicultor, bicho de seda, plantou café também, plantou cana-de-açúcar. Tentou-se plantar café, tentou-se plantar arroz na época, né? Mas sem grande sucesso. E o chá, como ele é bastante tolerante em termos de qualidade de solo, ele se adaptou bem à região, né? Seu Torazo Okamoto, ele já tinha experiência, né? Então ele viu que ia se dar bem, muito bem aqui. Aí ele foi para o Japão em 1934, na volta parou na Índia e adquiriu uma semente da tipo Assam. Todo mundo plantou chá. Tinha fábrica de chá, bastante fábrica de chá. Naturalmente, todo imigrante passa por dificuldades. E aqui nessa região, a única referência que eles tinham de amparo era a Companhia de Desenvolvimento Ultramarino, que é o KKKK. O Kaigai Kogyo Kabushiki Kaisha, então eles dividiram o município de Registro em regiões, em bairros. Então foi dividido para melhor administrar, né? Cada bairro formava uma associação. Então fazia a reunião dele semanal, mensal. Se reuniam para discutir, olha, uma vez por mês ou 2 vezes por mês, vamos todos pegar a nossa enxada, a nossa pá, a nossa picareta e vamos arrumar a estrada. Eram trabalhos comunitários que se faziam, né? Chegava o dia do Tatemai, vinha 30, 40, 50 amigos e o carpinteiro, e num dia só eles levantavam a casa e cobriam. Aqui em Registro nós temos uma arquitetura japonesa diferenciada, porque vieram os carpinteiros que
já tinham uma noção de carpintaria no Japão. Viram em São Paulo alguma coisa, né? E aqui chegando, eles também tinham uma mesclagem da arquitetura japonesa com a arquitetura de São Paulo e com a arquitetura caipira daqui. O primeiro andar seria assim de tijolo, tudo como se fosse em São Paulo. Na parte de cima, então, eles usavam taipa com barro assim, tipo caipira aqui. E o telhado, então, eles tinham um telhado tipicamente japonês também. Aí, quando a economia já veio ser mais folgada, então começaram a se preocupar com a educação. Foi feita a primeira escola no bairro do Carapiranga. Quando foi instalada a escola lá no bairro, não tinha professor português, era só japonês. Não tinha diploma de ser professor de japonês, mas quem sabia falar em japonês, escrever, dava aula para os filhos dos colonos que queriam aprender. Então, uns 3 anos funcionou só a escola japonesa. Depois que veio o município, eles doaram para o Estado o prédio. Então, o governo do Estado de São Paulo então pôs uma professora primária, pago pelo governo, para ensinar o português. Então, era das 8 a meio-dia, então era a escola brasileira. À tarde e à noite, então usava o mesmo espaço físico para aprender o japonês. Quando os imigrantes saíram do Japão, a educação era tipicamente militar. Nas escolas também era militar. Era imperador em cima, o professor e o pai. Você vê que numa família japonesa, o homem que mandava. Era uma sociedade patriarcal, extremamente forte essa questão da figura do pai. Quando éramos criança, né, quem tomava banho primeiro no ofurô era o pai. Ninguém tomava banho antes do pai. E ninguém começava a comer na mesa antes que o pai desse a primeira colherada. No tempo da minha avó, da minha mãe, o papel da mulher era mais o papel dentro da família, dentro do privado. Andavam na rua assim, a mulher sempre ia atrás, o homem na frente. E esse era o costume lá. E aqui também, no começo era assim. Os casamentos eram feitos através de miai. Então sempre tinha alguma pessoa influente, né, e que gostava de fazer esta relação com as famílias e que procurava os parceiros que talvez pudessem dar certo. Eu casei em Sete Barras mesmo, por intermédio do conhecido, né? Padrinho, que naquele tempo não tinha namoro, sabe? Tudo no mato, lugar, longe para outro, não tem jeito de fazer contato com outra moça, sabe? Então, praticamente como antigamente japonês arranjava, né? Nem conhecia bem, naquele tempo eu tinha 18 anos, né? E segundo encontro já era casamento. Não foi vontade de mim, mas naquele tempo, né? Aí morou junto. Aconteceu isso também com o meu pai e a minha mãe, né? Inclusive ela conta uma passagem que o dia que a pessoa que veio apresentar, né, o meu pai como futuro noivo, né, para ela ficou assim muito entusiasmada porque achou que a outra pessoa que seria o noivo dela, né? E no fim, quando ela soube que era o meu pai, né, não ficou assim tão chateada, mas ficou um pouco frustrada. Nesse esquema de organização que sempre teve, eles partiam muito para a questão das artes, da música, dos esportes. Praticavam esporte, faziam aquelas gincanas. Só trabalhar não era a filosofia do Kaigai. A parte do KKK era dar entretenimento aos colonos para ter uma produção, né, melhor. Comecei a praticar o esporte. Aí me ingressei como membro da Associação dos Moços lá do bairro. Porque antigamente era Dengo Senenkai,
Quer dizer, então, em japonês, Rengo Senenkai significa Federação da Juventude de Registro de Beisebol. Tudo que é de esporte eu gostava. Gostei tanto no beisebol como atletismo. Futebol eu gostava muito também. Geralmente o que mais jogava naquela época era o beisebol, né? Aí veio a Segunda Guerra Mundial, aí acabou, né? Nem esporte, nem associação, mais nada. Durante a guerra passaram assim uma fase bastante difícil, uma exportação, terminou tudo. Levou um prejuízo incalculável, né? Houve um atraso muito grande. Tinha as leis federais que eles eram obrigados a obedecer. A japonesa está dando aula na escola, avisa para ordem do governo parar. Se o Rosi continuar, fica todo mundo preso. Não pode ficar aí 3, 4 japoneses juntos aí na meio da rua conversando, que era cidade do meu estado, né? Aquele sonho de voltar já acabou. Os próprios japoneses já ficaram com outro pensamento. Não, eu não quero ir mais para o Japão. Eu vou ficar aqui no Brasil, vou morrer aqui mesmo. Então, em 1947, com a necessidade de fundar uma coisa mais sólida, se reorganizaram a sociedade entre brasileiros e japoneses. Aí já misturaram tudo. O RBBC, o Registro Beisebol Clube, uma instituição que veio assim, numa amalgamação entre a colônia japonesa e a brasileira. Então, era uma união, tanto na parte social, na parte esportiva, na parte cultural mesmo, né? Um dependia do outro. Aí começaram a investir numa educação mais de curso nível superior para os filhos. Meu marido não queria mais colocar os filhos lá na escola do sítio, porque tinha 4 quilômetros para caminhar. Ele disse, não, o caminho que eu fiz, ele não queria que os filhos fossem também no mesmo caminho. Aí passamos para a cidade, para registro. Aí eles começaram a estudar na cidade, e depois começou a fazer faculdade em São Paulo. E hoje está tudo trabalhando. Desde criança eu sempre ouvi dentro da minha casa que todos precisariam estudar, porque isso seria garantia para o futuro, né? E que precisariam de qualquer forma, né, ir pelo menos até a faculdade e ter um curso superior. A partir de 1950 iniciou-se um novo processo migratório. Meu avô, ele veio para registro e começou a criação de bicho de seda. Eu era criança, né, 11 anos. Registro ainda era uma cidade muito pequena, né? Mas a força da colônia é muito forte naquela época. Em 1954 nós mudamos aqui para registro. Então já estamos com 53 anos, né? Família do meu esposo, eles no ano que nós mudamos para registro, eles vieram para São Miguel. Nos anos 50, muitos que estavam em Sete Barras saíram, porque a terra não era boa. E meio de comunicação, meio de transporte era precário. Foram muita gente para São Miguel, Itapetininga e para norte do Paraná. E se deram bem. São Miguel Arcanjo, pelo menos aqui na questão da agricultura, né, da colônia japonesa,
a influência do Vale do Ribeira, em especial o pessoal de registro, foi muito forte, né? Hoje uma das maiores economias nossas de São Miguel Arcanjo é a batata, né? E trazida ou difundido pelo seu Aoyagi, e também a uva que foi introduzida pela família Fujiwara, em especial o seu Masuto Fujiwara, né? Então eles realmente desbravaram tudo isso aqui, porque aqui era a floresta mesmo, né? Era mata fechada, eles abriram aqui, trabalharam, e hoje a família toda está em outros estados, né? Imigrante de registro, veio como imigrante aqui em São Miguel, depois foi para Guarapuava, foi para Piraju e em Brasília também. Então hoje está espalhado em todo o Brasil. Até a década de 60, o chá era uma das atividades que mais distribuía renda aqui no Vale do Ribeira, porque a cultura, o cultivo, o manejo era feito totalmente de maneira manual. No auge da produção de chá, se dizia que nós tínhamos mais ou menos ao redor de 2.500 alqueires de chá aqui em produção, né? Mas da década de 80 para cá, o chá está sofrendo uma crise muito grande, principalmente por causa dessa questão do custo Brasil, que é muito alto, e também pela questão do dólar. Hoje a gente está produzindo, entre as 4 fábricas existentes hoje, a gente está produzindo em torno de 4.500 toneladas de chá seco. Tá? Já chegamos a produzir 12 mil toneladas, né? Com a questão do início da decadência, principalmente da cultura do chá, e pela falta de mão de obra trabalhadora no Japão, iniciou-se um processo de inversão de rotas, né, do Brasil para o Japão, do chamado fenômeno de Kasegi. Não tem trabalho aqui, então ele vai trabalhar no Japão para ganhar dinheiro. É uma coisa que me entristece um pouco, né, porque são pessoas que o país não ofereceu a oportunidade para ele sobreviver dignamente aqui, e tem que deixar, por vezes, famílias, né, familiares muito próximos, filho, mulher, para ir trabalhar no Japão. É dramático isso aí. Em Registro tem mais ou menos 1.000 de Kasegi para o Japão. Eles ganham $3.000 por mês, né? Então eles mandavam aqui para Registro, né? Cada um que mandasse, por exemplo, $1.000, são $1 milhão que vem aqui para o Registro. Deve ter mais ou menos no Japão uns 300 mil de Kasegi, né? Tem que tratar bem os de Kasegi, porque nós fomos bem tratados aqui. Hoje, a comunidade japonesa, aqui em Registro principalmente, é uma sociedade muito receptiva, muito aberta a receber pessoas para que elas possam transferir essa cultura, e que é muito bem absorvida pela comunidade em geral. Hoje nós temos a participação muito forte das mulheres nipônicas nas atividades culturais e também na área social. A Associação Cultural Nipo-Brasileira de Registro, sem mulheres, não existe. Os japoneses já estão na 4ª geração, né? 4ª, 5ª geração. Minha casa também está na 4ª geração. 100 anos. Quem lembra daqueles anos é meio difícil, né? Mas para a geração nova, acho que é muito bom para relembrar. Meu pai, a intenção dele era de sair do Japão, né? Escolheu o registro, fixou a residência aqui, nunca saiu. Até hoje nós preservamos esse lote, esse vai ficar para o resto da vida.